E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Nós vamos ler o Salmo 91, nos versos 1 e 2. Eu vou deixar que vocês leiam primeiro. Vamos lá? 1, 2, 3. E habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Essa foto que nós estávamos olhando e lendo o versículo que está logo abaixo, tem a ver com esse texto do salmista. Mas antes da gente analisar isso de uma forma mais aprofundada, semana passada nós vimos aqui com o nosso irmão o presbítero uma parte da Bíblia em Romanos, que é considerada aquela que é a carta mais teológica, né? Conforme ele mesmo disse aqui, de Paulo, onde Paulo aprofunda alguns assuntos teológicos que nós encontramos quando estudamos teologia. Hoje nós estamos lendo o livro de Salmos. Eu considero o livro de Salmos aquele mais humano dentro da Bíblia. É aquele que trata do homem, que fala da fraqueza do homem, dos seus momentos de angústia, dos seus momentos de dores, de medo, de depressão, aquele que deixa o homem com cara de homem, e não como um super-herói. Hoje nós vivemos dias em que parece que o ser humano tem que ser um certo super-herói para enfrentar as coisas. Tem uma certa tendência de achar que não se pode ficar doente, que você tem que aguentar tudo. Tem até aqueles ditados que dizem, né, para nós aqui, que homem não pode chorar. Você já chorou, Orlando? Já chorou? Qual homem aqui que nunca chorou? Difícil, né? Nem que seja quando bebê. Nem que seja enquanto bebê. Então, mas nós temos essa aí, e muitas vezes o homem, por causa dessa coisa que é imposta sobre ele, tem até medo de ir ao médico. E por causa disso, muitos morrem com determinadas doenças, porque tem medo de ir ao médico para se consultar. Porque ele tem que ser o super-herói. Sem contar aquela, né? Coisas, estamos ouvindo um pouquinho aí. Nós temos que proteger as esposas. E aí fica aquele negócio, porque dizem que a mulher é o sexo mais forte que nós. Aquele cantor Erasmo Carlos até fez uma música para elas, né? Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu fico imaginando eu esperando um bebê 9 meses, acho que eu não ia aguentar, mas a Miriam aguentou. Então colocam umas determinadas coisas que faz com que o homem se torne um super-herói. E quando a gente olha para o livro de Salmos, não é isso que a gente encontra. Aqui no livro de Salmo, o homem é colocado no lugar em que ele deve ser. O homem não é um super-herói. E o crente não é um super-crente. Há um tempo atrás, lá no ano de 1995, foi publicado um livro intitulado Supercrentes. Eu não sei se alguém aqui leu esse livro. É um livro que fala sobre a doutrina da confissão positiva, que é a mesma que nós conhecemos hoje como a doutrina da prosperidade. Pessoas como Kennedy Hagin, Valnice Milhomes e Profeta das Prosperidades usavam desse livro e colocaram essa doutrina. E muitas igrejas adotaram ela como se fosse uma realidade, uma nova revelação de Deus.
E essa doutrina ensinava que o crente que proferir com a sua boca aquilo que ele deseja, essa coisa virá a existir. Eles dizem que pela fé, aquilo que nós falamos deve se tornar uma realidade. E é por isso que algumas vezes, eu não sei se vocês já viram, muitos crentes erguendo a mão e falando: eu declaro isso, eu declaro aquilo, eu declaro que a cidade de Volta Redonda é do Senhor, eu declaro que ano que vem será melhor do que esse, eu declaro que a pandemia não vai fazer mal algum. A teologia que ensinava a doutrina da confissão positiva é a mesma da doutrina da prosperidade, que fez de muitos crentes pensarem que eles são super crentes. E eu fico observando isso hoje, nos nossos dias, com essa pandemia que nós estamos enfrentando, quantos crentes morreram por acreditar que eles estavam imunes e protegidos por Deus e que não precisariam disso, não precisariam se cuidar, não precisariam usar máscara, não precisariam vacinar. E muitos desses, por pensarem assim, hoje já não estão mais na existência, foram vítimas também desse vírus. Eu fico imaginando se eles não interpretaram mal aquilo que Marcos escreveu no seu livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 8, em que ele diz que aqueles que creem poderão pegar em serpentes, poderão beber veneno, que nenhum mal lhes sucederá. Eu fico imaginando se não é uma interpretação errada disso. Mas quando nós olhamos para os Salmos, o que nós encontramos aqui é aquilo que a ciência vem estudando há tempo. Existe uma ciência chamada de antropologia. Ela é a ciência que tem como objetivo estudar o ser humano e a humanidade na sua totalidade. Os objetos de estudo dela são a origem do homem, a sua evolução, o seu desenvolvimento físico, material e cultural, também a sua fisiologia, a sua psicologia, a sua característica racial, os costumes sociais e suas crenças. Mas acontece que mesmo a antropologia, ela é incapaz de ir mais fundo como a própria teologia vai, quando também ao estudar a natureza do homem e essas coisas todas que nós vimos, ela também estuda a natureza do homem, que diz que o ser humano, ele é de natureza tanto espiritual como carnal. O homem não é Deus, o homem não é um espírito somente. Se você se tocar agora aí, você vai sentir, porque você é uma carne, é físico. Você tem um corpo, tem uma massa, você tem um peso. Mas o homem não é só isso, porque o homem, quando ele vier ao fim de sua existência, ainda haverá uma alma que existirá eternamente. E essa alma que viverá eternamente, ela terá que prestar contas a Deus. A ciência da antropologia, estudando nas faculdades, ela não vai te ensinar isso. Ela vai falar sim das questões humanas, como nós encontramos também aqui no livro de Salmos. Mas acontece que o salmista, ele já tinha essa consciência que a teologia ensina. Ele sabia que há uma necessidade do homem que vai além das necessidades que nós encontramos ao longo de nossas existências. E é por isso que no Salmo 91, o autor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Hoje nós temos visto muito na televisão, nos jornais, as pessoas falando: eu creio na ciência, devido à pandemia e à vacina. Tudo bem, Deus dá ao homem a inteligência.
nós precisamos dela. Mas não é graças às ciências que nós devemos agradecer. Não é ela que deve ser o ponto principal do foco, mas aquele que o salmista encontrou. O livro de Salmos, ele nos mostra a fragilidade do homem. Nós, como ser humano, ao longo de nossa existência, nós nos deparamos com diferentes necessidades. Eu vou citar algumas aqui, e você talvez se encontre no meio dessas. A primeira necessidade que nós temos é aquela que é chamada de necessidade fisiológica. Essa é uma necessidade básica que todos nós precisamos. E quando nós conseguimos alcançar essa, nós somos capazes de ir além para alcançar as outras. O que são essas necessidades fisiológicas? É a nossa necessidade de ar. Nós precisamos do ar. É a necessidade da água, da comida, de exercícios, de repouso e de saúde. Mas se você observar essas necessidades que não são básicas, cada ano que passa, ela está sendo tirada de nós. Nós aqui no Brasil estamos todos mascarados hoje em dia. Isso devido a um vírus. Mas se você sair do Brasil e for na China, você vai encontrar pessoas que já usavam isso há anos, mas não por causa de vírus, e sim por causa de poluição. E existem outros lugares que você for, você também vai encontrar essa mesma máscara no rosto das pessoas, devido ao ar poluído que o ser humano está deixando no nosso planeta Terra. A água está cada vez mais escassa, é uma realidade. E é por causa dessa escassez que você está pagando mais caro a sua iluminação. Comida. Vocês já viram quanta necessidade de pessoas que estão recebendo ajudas de cestas básicas nesses últimos tempos? Você já viu como está o país da África? Como tem pessoas morrendo por causa de comida? Não lhes tem alimentação. Exercícios físicos. A cada ano que passa, o homem tem se tornado mais sedentário, devido às facilidades das coisas. Eu preciso comprar alguma coisa, eu posso ligar do meu celular, ou posso pedir pelo computador, e aquilo que eu necessito me é levado em casa. Repouso. Quantos estão sem essa necessidade tão simples, incapazes de dormir, seja por preocupações, doenças ou qualquer uma outra necessidade que ele tenha? Quantas pessoas estão vivendo hoje ansiosas? A questão da saúde. Quantas pessoas estão ansiosas, deprimidas, enfermas? Se nós não conseguirmos aquilo que nos é básico para a nossa existência, fica difícil conseguir essas próximas que eu vou dizer agora, que também são as necessidades que o homem precisa, que são a necessidade da segurança. Todo ser humano precisa de um abrigo, se sentir em estabilidade e segurança. E se você observar, algum tempo atrás, um homem chamado, esqueci o nome daquele cara psicopata, como é que era? Lázaro, que era o nome do cantor também, né? Do mesmo nome. Quantas pessoas ficaram com medo do Lázaro? Quantos não dormiam, preocupados dele entrar dentro da casa deles e fazer algum mal a eles? Ou basta ir ao Rio de Janeiro e você se sentir inseguro? Outra necessidade nossa é a necessidade social. Nós queremos nos sentir queridos, pertencer a um grupo, ser incluso. E quais são as lutas que nós encontramos hoje? Aquelas que estão mais em evidência. São aquelas que nos Estados Unidos, e agora no Brasil também, eu acho que em todo o mundo, se grita a necessidade de
não discriminar os negros. Não é assim? Quantas vezes nós vemos os policiais americanos atacando os negros e eles dizem que é por questões raciais? Outra bandeira que tem se levantado muito é a questão do LGBT, que agora já cresceu até essa sigla. Mas eu fico pensando por que essas pessoas gritam. É uma necessidade de pertencer que lhes foi roubada. Eles não conseguem encontrar, porque o ser humano discrimina. O ser humano é racista. E é por causa dessas coisas que eles gritam. Porque se houvesse aquilo que a Bíblia diz de amar o próximo como a si mesmo, nós não precisaríamos disso. Se a igreja fosse uma igreja não somente com visão espiritual daquilo que há por vir, mas daquilo que está aqui diante dele, de pessoas, de seres humanos necessitando de ajuda, eu acho que essas questões não precisariam ser levantadas bandeiras, porque as pessoas amariam umas às outras. E eu não estou falando aqui que sou a favor de questões homossexuais, porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. Eu estou falando de pessoas. Antes de ser um homossexual, uma lésbica ou qualquer outra coisa, é um ser humano. E quando Deus olha para esse ser humano, Ele entende que esse também precisa de ser salvo. A outra necessidade nossa é a necessidade de estima, de sentir poderoso, de ser reconhecido, de ter prestígio, de se sentir autoestima. E falar em autoestima, uma das empresas que não perdeu muito com a pandemia foi exatamente essa, que trata de estéticas. Porque as pessoas querem se sentir bem, principalmente as mulheres. As pessoas precisam dessa estima, de ter um reconhecimento, de fazer alguma coisa e alguém falou: nossa, que coisa bonita essa que você fez. Uma última realização, uma última necessidade que nós temos é de autorrealização. Todos nós queremos nos desenvolver, ser criativos, ser autônomos e ter as nossas realizações. Tudo isso são necessidades que nós temos. Tudo isso mostra o quanto nós somos humanos, quanto nós necessitamos brigar, lutar para conquistar essas coisas. E quando nós temos a falta dessas coisas, é onde chega o medo e a insegurança e aquilo que gera incertezas. E é por isso que nós vivemos num país de pessoas muitas vezes, eu vou dizer aqui, miseráveis, mas no sentido de querer ser mesquinho e querer ganhar vantagem em tudo, porque é isso que nós aprendemos desde pequeno, quando ainda somos crianças. Infelizmente foi uma cultura que colocaram no Brasil. Uma vez conversando com Orlando, e eu concordo plenamente com ele, essa questão de quando você querer vender uma determinada coisa, você coloca ali um preço e alguém vem, não dá para fazer por tanto. As pessoas não conseguem valorizar aquilo que é o do outro. As pessoas sempre querem aquilo que é de graça. Mas se ele pega de graça esse produto aqui, ali na frente ele quer vender pelo dobro do preço. É o ser humano vivendo a sua incerteza, de não saber se haverá um amanhã. E conversando com a Miriam, que estava vendo um dia um monte de gente na televisão correndo para se vacinar, enquanto outros não iriam.
Aí fica a critério de cada um, não vou falar para você vacinar ou não vacinar, aí é com vocês. Mas eu fico olhando aquelas pessoas que não querem vacinar porque estão indo na cabeça de alguém. Eu fico vendo aqueles que não querem vacinar com a ideia de que tem que se viver hoje, se eu ficar doente, morreu, acabou, fim de papo. E fico olhando aqueles que querem se vacinar com medo. Porque a nossa mídia inculca medo. Eu acho que se desde o início as coisas tivessem sido ditas com clareza, muitas coisas seriam diferentes. Se as coisas tivessem sido claras, teria sido diferente. Mas a questão que nós estamos falando aqui é que se nós temos falta daquilo que nos é as nossas necessidades, principalmente as básicas, nós não conseguimos progredir. Nós vivemos numa geração de pessoas incertas, imaturas, que não conseguem encarar a vida de frente e que aborrece quando ela é confrontada com aquilo que ela crê e pensa. Nesse sentido, eu vou voltar na questão dos LGBT. Se você é contra eles, eu estou falando isso pensando naquela questão que eles levantaram em relação, eu acho que é a CBS. Foi mesmo. Que eles cobraram lá, por que não existia o número 24 na seleção, não é isso? Eu fico imaginando por que tem que ser obrigado a ter o número 24 na camisa de algum jogador. Se você é livre para fazer o que quer, não é assim que diz a nossa Constituição? Por quê? Pessoas imaturas, incertas, não sabem o que querem bem, querem obrigar as coisas. O Salmo 21, o Salmo 91, esse que nós lemos, é um salmo que fala de fé. E o interessante dele é que o autor, ele aqui nesse salmo, ele não é identificado. Na maioria dos salmos, nós encontramos salmos de fulano de tal, a maioria aqui talvez de Davi. Mas nesse salmo aqui, ele não diz quem é o autor. E eu acho legal isso, sabe por quê? O Salmo 91, ele pode ser qualquer uma pessoa. Ele pode ser eu. Ele pode ser você. Posso ser eu que estou dizendo que meu Deus e meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Essas palavras podem ser ditas por você. E é interessante as figuras apresentadas pelo salmista. Primeiro, porque ele fala que no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo aqui ele está se referindo à majestade de Deus. E é interessante que quando você estuda, há uma comparação desse poderoso com uma imensa montanha. Imagina você, debaixo de um sol quente, você está andando, cansado, suado, com sede, e de repente você encontra uma grande montanha, e aquela grande montanha, ela oferece ali em volta uma sombra fresquinha, com árvores, frescores. E você fica ansioso para chegar ali e descansar um pouco e aliviar aquele calor que você está sentindo. É essa figura que ele está dizendo aqui. Ele está comparando essa majestade de Deus como uma grande montanha cuja sombra ela serve de abrigo para aqueles que creem nele. E é por isso que ele diz que aquele que confia em Deus vive junto a ele. E é por isso que eu coloquei aquela foto da galinha. Vocês viram ali a galinha com as suas asas abertas
e a quantidade de pintinhos vindo e se alojando ali debaixo. Essa é a figura apresentada aqui. E Jesus, quando falou sobre isso lá em Lucas, ele deve ter lembrado ou pensado nesse salmo, que aquele que habita no esconderijo, debaixo das asas da galinha, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Quantas vezes eu quis abraçar e você não quis? Assim como a galinha protege os seus pintinhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Nós podemos, como os filhotinhos de pintinhos, nos esconder debaixo das asas de Deus, porque assim como a mãe, assim como a galinha, Ele nos protege de todos os perigos. E é por isso que Jesus diz que: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Você já se sentiu assim, protegido? Eu acho que nesse momento em que nós estamos passando, o mundo está passando, é o momento de nós refletirmos um pouquinho melhor nesse Salmo 91. De olhar para Deus e falar que Ele é aquele em quem eu posso descansar a sua sombra, é aquele em quem eu posso me refugiar e confiar, porque Ele é o meu Deus. E se eu fizer isso, então eu vou poder falar, como o salmista também disse, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará repousar em pastos verdejantes, Ele me fará descansar, me fará caminhar em segurança, mesmo que eu ande por um vale cheio de dores, dificuldades e vírus, ainda assim eu vou confiar no meu Deus, o meu baluarte e o meu refúgio, Deus meu em quem confio. Essa é uma certeza que o salmista tinha e que o separava daqueles que se veem superpoderosos. E é por isso que quando você lê os Salmos, se veja dentro dele. Os Salmos é o livro do ser humano, onde você pode ver que Deus ouve aqueles que choram, aqueles que têm dúvida, aqueles que têm medo, aqueles que se acham sozinhos. O livro de Salmo é isso. É o homem se colocando diante de Deus, na certeza de que Deus ouve as suas orações, os seus clamores, as suas dores. O livro de Salmo é a certeza de que nós somos seres humanos, que além daquelas necessidades fisiológicas, de segurança social, de estima e de autorrealização, nós também temos uma necessidade espiritual, porque além desse corpo existe uma alma, e essa alma chora todas as vezes que se afasta de Deus. E é por isso que Davi, uma vez
disse também no salmo seu, que enquanto ele ficou calado, seus ossos doíam, seus ossos já doeram. Perdeu o sono, sentiu medo. Isso faz de você um ser humano. E isso não deixa você longe de Deus, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos. Deus não quer supercrente, mas Ele quer pessoas que creiam e que tenham fé e que confiem nele. Jesus disse que sem mim, o que podeis fazer? Pedro reconheceu uma vez: Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens as palavras de vida. Salmos é o livro do humano, daquele que reconhece a sua fraqueza, da sua necessidade, daquele que sabe que necessita de Deus, daquele que sabe que para além existe uma outra vida, que nós só vamos viver junto dele se Jesus fizer parte de minha vida agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Amém? Vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos o nosso culto de hoje. Santo Deus, em nome de Jesus, foi lida a Tua palavra, foi ministrada, e eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Seu Espírito haja nos corações dos Teus servos, dos Teus filhos, que ilumine e que mostre a direção e que lhes dê confiança de que o Senhor está sempre presente daqueles que buscam a Sua face, que os seus ouvidos estão sempre atentos, que seus braços estão sempre abertos, que o Senhor ouve, Pai, o nosso clamor a cada momento, e como disse o Senhor Jesus, que jamais nos abandonaria. Nós cremos nisso, e é por isso, Pai, que buscamos a Sua face toda semana, aqui neste local, nesse templo, porque confiamos na Tua palavra, sabemos que ela é verdadeira. Nós cremos na existência, Pai, de uma vida que há por vir, do qual aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Salvador herdarão. E Ele disse que há muitos lugares para onde nós iremos, há muitas moradas. Então nos ajude sempre a caminhar, ó Pai, nesta terra em que nós estamos vivendo, com essa certeza e a fé de que o Senhor está sempre presente. Que possam cair pessoas à nossa esquerda, que possam vir dores à nossa direita, mas nós continuaremos sempre firmes, confiando na Tua palavra. Ajuda-nos a ser como o salmista que olha para o Senhor e encontra à sombra da Tua presença o refúgio que ele precisa, o abrigo que lhe traz paz. Ajuda-nos também a confiar da mesma forma como o salmista confiava, e dá-nos uma semana agora, Pai, que nós possamos refletir nesse salmo, colocar a nossa vida à disposição do Senhor, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente a cada dia ser transformados, ser melhorados, ir crescendo em estatura, em conhecimento, até atingirmos a estatura de Cristo.
Ajude-nos a amar como Jesus amou. Ajude-nos a perdoar como Jesus perdoou e o Senhor perdoa. Ajude-nos a olhar as pessoas da mesma forma como o Senhor olha, enxergando como seres humanos necessitados e carentes e que precisam da sua graça. Ajude-nos a ser bondosos, porque a sua igreja está na terra exatamente para mostrar o teu amor, para mostrar a tua bondade, para que as pessoas possam conhecer ao Senhor, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço, pelo amor que eu tenho por elas. Muitas vezes as palavras são apenas palavras, mas gestos e atitudes muitas vezes falam mais do que essas palavras. Jesus muitas vezes agia mais do que falava. Então nos ajudes a ser como Ele, ser exemplo dele. Em nome de Jesus. Dê-nos uma semana positiva, abençoada, cheia de alegria, guardando-nos, ó Pai, e protegendo-nos, conforme o Senhor tem feito até agora, cuidando da sua igreja, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Em nome de Jesus. Amém.